Fazer a leitura da palavra dessa noite. Queria pedir que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Todos encontraram? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Para eu saber se vocês encontraram. É misericórdia ainda, é? 1 Samuel, capítulo 1. Amém, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 9, amém? Amém. E diz assim, vocês estão com fome, é? Ninguém responde amém, fala assim, amém. Vocês não tinham comido feijoada hoje. E diz assim, certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então eu prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois eu estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer já pela sua presença neste lugar. Muito obrigada pela tua igreja reunida nessa noite, Deus. E eu quero colocar a minha vida, Senhor, à tua disposição. Coloco os meus lábios, o meu coração e a minha mente totalmente cativos a ti, para que o Senhor possa me usar em favor da igreja reunida nessa noite. Que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa trazer o convencimento do alto nos corações aqui presentes. Assim, Senhor, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Bem, esse texto que nós lemos, bastante conhecido, né? Com certeza você já deve ter lido, certamente você já deve ter ouvido alguém pregar, mas é tão linda a palavra de Deus porque ela traz tantas novidades, né? A gente vai ler, hoje uma passagem agora, se daqui a uma semana você ler a mesma passagem, você vai ver novidades. Se você ler daqui a 2 semanas, o Senhor vai te trazer novidades, porque a palavra de Deus ela é pontual para o tempo.
ela é pontual para o momento. Às vezes, a gente está precisando tanto de uma resposta de Deus, e a gente já passou pelo texto, né, há algum tempo atrás, mas algo destaca nos nossos olhos, né? Algo se lança ao nosso coração. E aí você fala, como é que eu já li isso e nunca observei? Porque Deus quer falar com você agora, nesse novo texto, nessa nova palavra, nesse novo tesouro que estava escondido. E eu já preguei a respeito de Ana, acho que mais de uma vez certamente, mas nessa noite eu queria também trazer algo de novo. Eu estava comentando hoje que talvez, acho que a maioria aqui já tem uma caminhada com o Senhor. Quem sabe a maioria aqui também já tem um nível de intimidade com Deus, já tem um nível de caminhada aí com o Senhor, já conhece o Senhor não só de ouvir falar, mas quem sabe há áreas na sua vida que precisam ser destravadas. Quem sabe há orações nas quais nós vimos fazendo já há algum tempo, nós já, quem sabe, já venhamos suplicando a Deus de forma incansável. Eu não sei vocês, mas às vezes nós temos a sensação que Deus não responde, ou que Deus parece que está se tardando a trazer a resposta. Não é isso que acontece? Eu quero nessa noite trazer exatamente, virar essa chave na nossa vida, porque talvez nós precisemos de um outro nível agora de oração. Talvez nós necessitemos de um outro nível agora de dependência e de desprendimento. E é isso que essa passagem nessa noite vai trazer de novidade para a sua vida. Só para quem não conhece bem a história, Ana, ela era uma mulher que foi tocada pelo Senhor, mas não foi tocada do lado positivo no primeiro momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Então Ana foi tocada de uma forma dolorosa por Deus, porque foi Deus quem tornou Ana estéril. Você imagina, num contexto oriental, onde as mulheres elas só eram valiosas se elas pudessem gerar filhos para os seus maridos, e não qualquer espécie de filho, não qualquer gênero, mas filhos homens. Então a mulher ela só tinha valor se ela engravidasse e desse como primeiro filho, inclusive, um filho homem para o seu esposo. Como se fosse culpa, né, da mulher não gerar filhos e ainda mais só gerar filhas mulheres. Mas era esse pensamento, era esse peso que se colocava sobre a mulher. E o contrário também era verdadeiro. Então aquela mulher que não gerava filhos para o seu marido, aquela cultura entendia, ela é uma mulher amaldiçoada. Ela deve ter cometido um pecado muito grande, ao ponto de Deus ter pesado a mão sobre ela. Não se cogitava a possibilidade dessa mulher nascer estéril, já nascer estéril, ou já ter desenvolvido uma esterilidade, quem sabe, né? Como existe uma doença de endometriose, né? Que deixa muitas mulheres estéreis. Não se cogitava isso. Era uma mulher amaldiçoada. Era uma mulher onde Deus havia pesado a sua mão. Então imagina que Ana não foi uma doença física que deixou Ana estéril. Não foi um problema que ela teve hormonal que deixou Ana estéril. Mas foi o próprio Deus que deixou Ana estéril. E se você só fizer essa leitura isolada, você vai entender, você não vai entender na verdade, você vai falar, por que Deus, sendo bom, por que Deus, sendo um bom pai, nos deixa também algumas áreas da nossa vida estéreis? Agora eu estou falando do ventre materno, mas eu estou falando de filhos, ou seja, de promessas, de necessidades, de realizações, onde também não estão sendo gerados, porque quem sabe é o próprio Deus quem está cerrando a madre das nossas promessas. Quem sabe se não é o próprio Deus quem está colocando a mão e dizendo, não é o tempo do seu Samuel nascer.
Estão entendendo isso? Porque esse foi o tempo em que Ana estava vivendo. E a lei judaica, a lei de Moisés, na verdade, respaldava ainda ao marido que era casado com uma mulher que era estéril, a se casar com outra mulher para quê? Para que essa agora lhe desse filhos. Não é que a lei estimulava a poligamia, não. Mas também não condenava um homem que tomasse para si outra esposa. Ele tinha um respaldo na lei, ele tinha uma brecha na lei para que ele pudesse ter outra esposa. E essa outra esposa, ela nada mais era que uma mulher que agora foi colocada numa situação para reproduzir filhos, para que aquele homem pudesse agora ter filhos e ter descendentes. Então, nesse contexto em que um homem chamado Eucana e uma mulher chamada Ana, embora Eucana nós entendemos que era um bom homem, embora nós compreendamos que Eucana era um homem bom, amável, compreensível, ele coloca no meio da história uma outra pessoa chamada Penina. E a Bíblia diz, no início desse capítulo, que Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E olha como a história agora começa a ter um outro desfecho. Porque essa mulher, que deveria ter chegado para resolver um problema, ela se torna agora um problema. Para quem? Para Ana. Porque essa menina agora ela começa a provocar Ana. Começa a usar das fragilidades de Ana. E eu vou abrir um parêntese aqui, porque há tantas pessoas maldosas que às vezes pegam uma fragilidade de alguém e num momento inoportuno vai usar isso contra essa pessoa. Muitas vezes nós somos muito capazes de fazer isso com a dor do outro. Nós precisamos nos levantar como solucionadores de problemas. Não aquele que vai enterrar mais o outro diante das suas amarguras. Nós não fomos chamados para sermos instrumentos de dor. Fomos chamados para sermos instrumentos de cura na vida do outro. Só que Penina, ela se tornou um instrumento de dor, de mais amargura, de mais humilhação. Ela não veio para resolver o problema. Ela veio para causar outro problema, porque a Bíblia diz que incansavelmente ela provocava aquela mulher, Ana. Incansavelmente ela alfinetava. E vamos imaginar como é que deveria ser a conversa. Tu és tão boa, Ana. Teu marido te ama tanto, mas tu não consegue dar um filho sequer para ele. A Bíblia diz que todos os anos eles iam ao templo, e esse momento onde Ana faz essa oração que nós acabamos de ler, é um momento onde era um costume, pelo menos uma vez ao ano, ir ao templo para participar da festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. De que forma era essa festa? Era uma festa da colheita, onde todos se alegravam, relembrando a fidelidade de Deus na época em que os hebreus saíram do Egito, onde Deus os manteve. Então, essa festa era uma festa de alegria, era uma festa para celebrar a bondade de Deus. E ano após ano, a Bíblia diz que Eucana levava as suas duas mulheres. E quando ele levava as duas esposas, ele dava para Ana uma porção dobrada. Para Penina ele dava uma porção, mas para Ana ele dava 2 vezes a porção. Vamos contextualizar, que não seria o caso. Mas se Penina tivesse um carro, Ana tinha quantos? 2. Se Penina tivesse uma casa, Ana tinha quantas? 2 casas. Mas e tudo isso que Ana recebia da parte do seu esposo não lhe era suficiente para arrancar a dor, para arrancar o vazio que estava no coração dela. Ele próprio vai dizer: ô Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana. Eucana, quem sabe, incansavelmente tentava trazer um pouco de alegria no coração de Ana, mas não conseguia. E Ana chega no estágio de degradação, de dor, de amargura, que a Bíblia diz que ela já não comia e nem bebia, e só chorava.
Ana estava naquele estágio que nós podemos chamar hoje de quê? Depressão. Porque ela estava sem ânimo, sem alegria, não comia, não bebia e só chorava. E para piorar a situação de Ana, ainda tinha alguém, uma menina, para ficar dizendo para Ana: vai orar. Quem sabe todos os anos, quando eles voltavam do templo, ela dizia: e aí, será que o teu Deus te atendeu dessa vez? Ou a gente vai ter que voltar no ano que vem? E agora chega um momento onde Ana está no templo. E o interessante é que, embora aquele cenário fosse de comemoração, o coração de Ana não estava celebrando junto com os demais. Já aconteceu de você estar num lugar onde todos estão se alegrando e você não consegue se alegrar, porque a sua dor está corroendo a sua alma. Já aconteceu de você sorrir, mas por dentro você está chorando. E a Bíblia diz que exatamente nesse momento, enquanto todos estavam bebendo, comendo, se alegrando, festejando, Ana se levanta. Ana sai do lugar da celebração e vai agora para o lugar da resolução. Tem momentos que agora só somos nós e Deus. Tem momentos onde a gente precisa sair do lugar que não vai nos trazer nenhuma resposta e exatamente para os pés daquele que pode trazer respostas. Tem momentos que a gente vai precisar sair da multidão e ir para o secreto com Deus. Por isso que eu estou falando hoje de níveis de intimidade. Ana entendeu que estar junto das pessoas, embora estivesse num momento alegre, embora estivesse num momento de celebração, ela precisava se derramar para aquele que não a julgaria. Ela precisava se derramar para aquele que poderia solucionar o seu problema. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 6, entra no teu quarto, ora para o teu pai em secreto. Porque quando você fecha a porta e entra no seu quarto em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Às vezes as pessoas nos veem sendo levantados num outro nível das nossas vidas, mas não entendem quantas lágrimas foram no secreto derramadas. Não entendem quantas orações foram pedidas ao Senhor, não é? Porque às vezes a gente vê as pessoas só se levantando. Você não sabe a história da pessoa. Só que olha o que acontece com Ana. Ana agora está diante do templo e começa a fazer uma oração silenciosa para Deus. Chorando, amargurada, os lábios pouco se moviam, ela não conseguia falar em palavras como estava a sua dor. Não sei você, mas já aconteceu de você ir orar para Deus e você não conseguir traduzir em palavras a sua oração? Já aconteceu de você chegar para Deus e falar: Deus, eu não sei nem como falar, mas o Senhor que sonda o meu coração, o Senhor que esquadrinha os meus pensamentos, consegue tirar e arrancar todas as palavras não ditas, todo o silêncio quebrado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda faz algo maior. Quando a gente não consegue expressar em palavras tudo que nós gostaríamos, porque tem coisas que a gente não vai conseguir expressar nem para a pessoa do lado, quanto mais para Deus. Mas o Espírito Santo tem uma função maravilhosa nesse papel. Ele pega a nossa oração, codificada ainda, cheia de simbologias, cheia de falta de palavras, e agora ele consegue traduzir para Deus e leva como gemidos inexprimíveis para Deus. E depois, levando para Deus a nossa súplica, levando para Deus o nosso clamor, ele traz a resposta agora, livre, leve e totalmente disponível para nossas vidas. Amém? E aí, quando Ana estava orando a Deus, se derramando diante de Deus, eu acho lindo, porque depois que ela faz esse momento, se levanta e com a alma profundamente sofrida. Olha que a Bíblia não está escondendo o
desanimam, que não param de comer, que não param de beber, mas que sabem que somente Deus pode mudar a nossa sorte. São homens e mulheres falíveis, homens e mulheres cheios de dúvidas, homens e mulheres cheios de dores, mas que sabem que tem um recurso, que tem alguém que você pode abrir para ele. Foi o que Ana entendeu. De nada vale eu estar com a minha alma profundamente sofrida, enquanto todos estão celebrando. Você se levanta, sai do meio da celebração e vai para o secreto. Enquanto a alma sofrida, você ora para Deus, você se derrama para Deus, você chora para Deus. Foi isso que Ana fez. Ela chegou agora diante do Senhor, chorou muito e orou ao Senhor. Sabe o que Deus vai trazer de novidade nessa palavra agora? Que é o que Deus compartilhou comigo. Ana, ano após ano, eu creio que ela fazia isso de ir para o templo, de chorar, de pedir a Deus um filho, porque era isso que estava no coração de Ana. Quem sabe, não só no tempo, mas quem sabe todas as noites. Quem sabe o primeiro pensamento de Ana de manhã era: Senhor, mais um dia raiou, e eu vou ter que lidar com essa mulher me provocando, me dar filhos, Senhor. Quem sabe o problema não era a quantidade de vezes que Ana orou, nem quem sabe o que fez a diferença nesse tempo não foi Ana ter chorado diante de Deus, porque eu creio que ela já tinha chorado outras vezes diante do Senhor. Eu creio que Ana já tinha outras vezes orado ao Senhor. Mas sabe qual é o segredo dessa noite? Qual é a revelação dessa noite? No versículo 11, diz assim: e fez o seguinte voto. Dessa vez, Ana não só chorou. Dessa vez, Ana não só orou. Dessa vez, Ana fez uma oração de aliança com Deus. Ana agora faz uma oração diferente. Ela diz: olha, Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua serva. Eu estou amargurada, eu estou sofrendo, eu estou como alguém que não tem mais ânimo, mas agora eu estou te fazendo uma oração diferente. Eu não quero apenas que o Senhor atente para a minha oração, mas eu te prometo que o Senhor, assim me atender, eu devolverei aquilo que o Senhor me der. Vocês estão entendendo isso? Nessa hora, quando Deus agora ouve, não mais uma oração. Quando Deus ouve, não mais agora lágrimas diante dele, mas Deus ouve agora sim: eu estou disposto, Senhor, a te devolver o que o Senhor me der. Eu estou disposta agora, Deus, aquilo que eu mais desejo, eu faço um voto contigo. Sabe por que isso destravou? Porque Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Naquela hora Deus falou: peraí, encontrei agora um ventre para eu gerar um profeta. Enquanto ela quer um filho, eu quero um profeta. Talvez o que você está pedindo para Deus, vem para cá, João, por favor. Talvez o que vocês têm pedido para Deus são coisas que vão atender apenas a tua necessidade. Mas você já experimentou, assim como Ana, falar assim para Deus: Senhor, se o Senhor me der, não é meu, é teu. Se o Senhor me ouvir, agora diferente de todas as orações que eu fiz, eu te prometo que a partir de agora, isso não vai glorificar a minha vida, mas isso vai glorificar a tua existência. Vocês estão entendendo? Vocês estão alcançando o que muda nessa noite? O que muda é que talvez algumas áreas das nossas vidas estejam estéreis, porque você não se desprendeu daquilo que você tem pedido a Deus. Quem sabe até o seu pedido é lícito. Quem sabe aquilo que você tem pedido
assim como Ana, era algo que iria trazer alegria nos seus dias. E quem sabe aquilo que você tem falado para Deus é: Senhor, o Senhor sabe que se o Senhor me fizer isso, se o Senhor abrir essa porta para mim, vai me deixar tão bem. Mas o Senhor está dizendo, quem sabe, assim como Ele mudou a história de Ana nesse momento, porque quando Ana fala: eu te devolvo, eu te prometo que sobre aquilo que o Senhor me der, não passará na sua cabeça navalha, Ele não cortará o cabelo, Ele não fará a barba, Ele não será dado ao vinho. Ana estava fazendo um voto por algo que ela ainda nem tinha nas suas mãos. Ela já tinha Samuel nesse momento? Não. Mas a aliança não se trata de você já estar vivendo o tempo. Se trata de uma promessa e de um compromisso que você vai cumprir antes do tempo. Quem já foi casado vai saber. Quando nós fazemos os nossos votos, quem é casado vai saber. Quando a gente chega e faz os nossos votos, você está prometendo coisas futuras, né? O sacerdote fala: você promete ser fiel a ela, ser fiel a ele, amá-la, respeitá-la, na saúde e na doença. Não é assim que a gente faz na riqueza e na pobreza? Você não está prometendo para o passado. Você está fazendo uma aliança para algo que você nem fez ainda. Não é assim? Você está prometendo coisas que você vai cumprir ainda a partir daquele dia. O que eu estava dizendo é: Senhor, eu não tenho ainda o amanhã. Eu não tenho meu filho ainda no ventre. Ele nem está nos meus braços ainda. Mas eu te prometo que aquilo que o Senhor fizer, quando fizer, não será meu, será teu. A Bíblia diz que nessa época, a voz do Senhor estava escassa, rara. Por quê? Porque esse mesmo sacerdote Eli já não conhecia mais a voz de Deus. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Aquele povo já não tinha mais a orientação de um homem de Deus. Era um povo que estava sendo levado por qualquer vento contrário. E aí o que acontece? Deus queria levantar agora um homem para ouvir a sua voz. Deus queria levantar alguém agora para ser a sua voz aqui na terra. Porque Deus sempre quis falar com o homem. E quem sabe Deus criou essa expectativa para os filhos de Eli. Porque a linhagem sacerdotal seriam os filhos de Eli. Seriam aqueles que fariam o papel do sacerdote. Mas Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, o que eles fizeram? Negligenciaram a linhagem, aquilo que Deus colocou para o seu pai. Pior, eles conseguiram pecados tão grotescos dentro do templo. Porque a Bíblia diz que no capítulo 2, já para frente, que Ofni e Finéias, eles pegavam as mulheres do templo e tinham relações sexuais dentro do templo. E aí, o que faz diante de tudo isso? As notícias chegam que os seus filhos estão ali trazendo mulheres e tornando um ambiente que seria puro, agora um ambiente puro. E ele não os pune. Ele ama mais a seus filhos do que a Deus, não tem temor pelo Senhor. Por isso que Deus vê uma necessidade de agora fazer nascer aquele que ouviria a sua voz, aquele que seria a sua voz. Então, quando Ana ora a Deus naquele dia no templo e fala assim: eu quero um filho, Senhor, mas ele não vai ser meu, eu vou te devolver ele. O Senhor fala: é agora. Eu precisava de um profeta e ela me deu o coração dela. Talvez Deus queira, não é nem que Deus queira o nosso filho, aquilo que a gente entende como promessa, mas talvez Deus esteja pedindo o nosso coração distendido. Você já fez contas onde você falou: Deus, quando isso sair, essa parte é tua, pela fé? Você já fez alianças com Deus para que Deus possa trazer à existência
mulher disposta a devolver o que era de Deus. Eu acho lindo, porque depois que Ana faz essa oração e esse voto, essa aliança, e é isso que eu quero frisar muito nessa noite. O que você tem pedido a Deus, mas você ainda não aliançou isso com Deus? Que tipo de milagre, que tipo de restauração, que tipo de respostas você espera de Deus, mas até agora você só chorou e só orou, e esse não foi o problema. Mas você já pensou o que você pode orar nessa noite a Deus e devolver para Deus aquilo que Ele está disposto a também fazer por você? Se é o teu casamento, você já parou e disse assim: Deus, quando o Senhor restaurar, o meu casamento vai ser teu. Se é o teu emprego, Senhor, quando a porta abrir, eu vou devolver ao Senhor a parte que é tua. Eu não sei que Samuéis nessa noite precisam nascer, mas eu sei uma coisa: quando Deus deliberar essa promessa, Ele vai cumprir. Amém. Só que nós também precisamos cumprir a nossa parte. Porque a aliança é uma coisa muito séria. Homem quebra a aliança. Homem não cumpre a aliança, mas Deus não. Quando Ana agora está ali naquele momento, acabaram de fazer um voto e essa aliança com Deus, chega o sacerdote. Só que Ana estava onde? Na presença do Senhor. Quando ela chega, o sacerdote a tem como uma mulher embriagada, porque ele chega só aquela mulher se derramando, e na cabeça do sacerdote, que não ouvia mais nem a voz de Deus, fala assim: até quando você vai estar embriagado? Até quando você vai estar entregue ao vinho? Ana estava tão cheia do Espírito de Deus que ela não retruca, porque às vezes tem uma preocupação muito grande de mostrar que estamos no lado espiritual, no nível espiritual, né? Imagina você estar aqui se derramando coisas que só você e Deus sabem, e alguém chega para você e fala: levanta, está feio, para de chorar. É como se o pastor fizesse isso, a pastora fizesse: sai, levanta, está feio. Mas essa mulher, ela fala assim: não me tenhas como uma mulher embriagada. Eu só estou com a minha alma tão amargurada. E aí naquele momento, Deus, que já havia deliberado a promessa sobre Ana, só que ela não sabia, trouxe no plano físico a promessa. Porque ele fala pela boca do sacerdote ali: pois nessa noite, nesse dia, o Deus de Israel acabara de liberar aquilo que você pediu a Deus. A Bíblia diz que Ana tomou posse dessa palavra, porque a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Mas sabe o que acontece? Naquela noite, Ana tem relações sexuais com seu esposo, e Ana agora engravida de Samuel. Os primeiros anos da vida de Samuel, Ana não vai ao templo, porque o menino era ainda pequenininho. E ela tinha prometido que devolveria ele. E ela estava esperando o menino desmamar. Naquela época, um garoto, uma criança desmamava com aproximadamente 3 anos de vida. Mas Ana também estava criando um novilho de 3 anos. Para no dia que ela fosse ao templo entregar Samuel, ela também estava entregando o seu sacrifício para Deus. Quando Ana chega agora, depois de 3 anos, com um novilho de 3 anos e com o seu filho Samuel de 3 anos. Eu acho lindo, porque nem era necessário Ana falar isso, porque Deus já conhecia Ana. Como é que Deus não conhece um coração disponível? Mas olha como é que Ana chega na presença de Deus depois, quando ela vai entregar Samuel. No versículo 26 diz assim: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus
por esta criança. E o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Eu não estava contando a Deus. O Senhor lembra de mim, Deus? Que eu queria tanto um filho há 4 anos atrás. O Senhor lembra que eu falei para ti que se o Senhor não se esquecesse de mim e de mim se lembrasse, aquilo que o Senhor me deu eu iria devolver? Depois Ana chega diante desse mesmo Deus e fala assim: sou eu, Senhor, aquela que te prometeu que te daria, devolveria o que é teu. Sou eu, Senhor. Eu vim aqui para cumprir a minha promessa, para cumprir a minha parte diante do Senhor, porque eu não esqueci quem me deu, Senhor. Eu não fui aquela que queria tanto algo e quando o Senhor deu, a primeira coisa que eu fiz foi me distanciar do Senhor. Não. O Senhor cumpriu a sua parte e eu vim aqui para cumprir a minha parte. Quando ela chega e começa a falar assim, eu suplicava, Senhor, por este filho. E por esse motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida, será dedicada ao Senhor. E ali, adoraram ao Senhor. Sabe como é que acaba essa história? Ana entrega Samuel para ser criado na casa de Deus, pelo profeta Eli. Todos os anos, Ana costurava uma túnica, aumentava o tamanho da túnicazinha e levava para o seu filho que estava sendo criado. Todos os anos ela costurava uma túnica e levava. Só que todas as vezes em que Ana chegava lá para entregar a túnica para Samuel, o sacerdote Eli, ele falava assim, ele dizia que o Senhor lembre-se de você, Ana, que o Senhor conceda a você mais filhos, porque você entregou o único que você tinha para Deus. Eli, eu creio que se compadecia em ver que aquela mulher só tinha um filho e entregar o único filho que ela tinha. E a gente imagina como é que ficava o coraçãozinho de Ana, todos os anos vendo Samuel crescer e não acompanhar as primeiras palavras de Samuel, as primeiras trelas de Samuel, as primeiras quedas de Samuel, não é? Só que o profeta, o sacerdote liberava toda vez que ela vinha que Deus possa conceder, Ana, mais filhos para ti, porque você entregou o que você tinha. Sabe o que acontece? Deus não fica devendo nada para você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque a Bíblia diz: então o Senhor se lembrou de Ana novamente e a abençoou. E ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Sabe o que acontece? Ana deu tudo o que ela tinha. E Deus, que não fica devendo, acrescentou infinitamente mais sobre a vida de Ana. Só que precisava Ana deliberar o que era importante para ela. E talvez nessa noite você precise entregar o seu Samuel também. E talvez Samuel seja a única coisa que você tenha, como era para Ana. Talvez o seu Samuel ainda nem chegou, como também não tinha chegado ainda para Ana. Mas o que Deus está falando nessa noite é: faz uma oração diferente nessa noite para mim. Faz uma oração agora de um voto, no qual você vai cumprir. Porque enquanto você faz um voto, uma aliança comigo, eu, como sou um Deus de alianças, eu, como sou um Deus de promessas, a minha parte eu garanto que farei. Aleluia. Louvor, vem cá, por favor. Fica de pé, igreja. Queria apagar essas luzes.
Existe um nível de intimidade, de desprendimento que Deus está querendo liberar nessa noite. Existem coisas muito maiores, muito mais profundas do que aquilo que você tem pedido a Deus. E como nós falamos nessa noite, não é o fato de você não orar, ou orar pouco, ou orar muito, que talvez possa abrir a sua madre espiritual, falando de forma espiritual, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez não seja o fato de você chorar ou não chorar na presença de Deus. Esse não era o X da questão das orações de Ana, nem nas visitas de Ana ao templo. Nem está no nível de humilhação como Ana também estava vivendo. Entenda, tudo que Ana viveu talvez sejam níveis os quais você pode estar vivendo também. Mas a diferença daquele ano, daquela visita no templo, daquela oração foi: se o Senhor me der, eu devolvo. Se o Senhor fizer, eu faço um voto contigo, que não é meu, mas é teu. Nessa noite o Senhor está pedindo também que você delibere no seu altar o seu Samuel. E talvez Samuel ainda não tenha chegado, porque você ainda não teve esse coração de desprender-se e de se aliançar. E pode ser áreas financeiras também. Hoje o pastor falava, hoje pela manhã, ele fez um pedido esses dias, essa semana, né, colocou no grupo de líderes, pedindo para que as pessoas pudessem ajudar essa semana de forma especial para aquilo que eu já falei, para a celebração do aniversário. E tem uma pessoa que foi e falou assim, fez um pix de R$50, não é valor, e falou assim para a tesoureira: eu vou fazer pela fé essa oferta, não é que eu tenho sobrando, mas é porque é para atender uma necessidade. E algumas horas depois, uma porta foi aberta para essa irmã. E ela falou para a tesoureira: você não tem ideia. Depois de algumas horas, aquilo que eu estava esperando se abriu. Porque aliança é você se aliançar com coisas que ainda não aconteceram. É você prometer coisas que você ainda vai cumprir. É você prometer com coisas que ainda não estão nas suas mãos, mas que pelos olhos da fé você já está entregando ao Senhor. E eu queria fazer algo que no mundo espiritual tem valor e tem efeito. Agora você precisa caminhar no mundo espiritual, você precisa caminhar com os olhos espirituais. Porque você pode dizer assim: qual é a diferença? Mas não poderia ter orado em qualquer lugar, porque eu comecei esse culto falando isso, não foi? Deus deliberou Samuel aonde? Na casa de Ana? Não. Deus deliberou no lugar da promessa, no lugar da casa dele, no templo. Então, eu pedi um louvor ao pessoal aqui, mas eu queria, enquanto eles estão louvando, de forma simbólica, mas também com uma essência espiritual e com um efeito espiritual, você fizesse algo. Agora é algo de você e Deus. E também só para quem crê. E também só para quem vai cumprir. Porque não é para ninguém que você vai fazer isso, porque não adianta. É você sair do seu lugar e se prostrar como Ana se prostrou diante do altar do Senhor. E você entregar o seu Samuel para Deus. Você fazer uma oração diferente nessa noite e dizer assim: Senhor, eu já chorei por isso, eu já orei por isso, mas nessa noite não é mais meu. Eu te devolvo o meu Samuel. Se o seu Samuel já existe, você vai entregar esse Samuel aqui. Mas se o seu Samuel ainda vai chegar a existir, assim como Ana, você também vai entregar ele aqui pela fé. E aí depois nós vamos orar por todas as pessoas que vivem aqui na frente e entregaram o seu Samuel. Porque, qual é a diferença, pastora, de eu orar aqui no meu lugar e eu orar aqui no altar? Porque o altar tem uma simbologia para Deus. Né? Ana estava diante de todos, sentada perto de todos, mas ela sai de onde? Ela sai, se levanta e vai para onde? Para o altar. Agora, para quem crê?
crê, amém. Mas eu creio que quando você faz isso de forma simbólica, o mundo espiritual começa agora a se mover em seu favor. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor, vem aqui na frente e entregue o seu Samuel. Mas assim como Ana, Senhor, se desprendeu aquilo que lhe custava, aquilo que representava sacrifício para ela, aquilo que era valioso para ela, Deus. Nessa noite, Senhor, recebe os meninos Samuel no teu altar, Deus. Deus, que o Senhor possa entender, compreender, aceitar e deliberar sobre essas vidas, esses corações disponíveis e dispostos a te obedecer, Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor possa receber como aliança, como voto, tudo que de forma deliberada elas estão entregando no teu altar, Senhor. E assim como o sacerdote Eli pôde falar e deliberar uma promessa sobre a vida de Ana, eu também quero usar da autoridade do teu nome, Senhor, que o Deus de Israel te conceda nessa noite tudo o quanto você entregou no teu altar. Que nessa noite o Senhor receba o teu Samuel. Que nessa noite o Senhor
vidas. Assim nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar cantando.